motivação da viagem? A primeira viagem aqui para Brasília para falar sobre os problemas da terra. Está principalmente ligado com o desmatamento ilegal da madeira. Depois, o segundo vem sobre a violência no campo. Como a opinião, vamos dizer, está sofrendo. Quando vai enfrentar o sistema, claro que o mais fraco vai cair. Mas nós queremos ficar realmente, não vou dizer negociando, mas colocando ponto de vista de justiça, mas também a não violência como as autoridades. Claro que muitas outras coisas, em nossa opinião, é importante para o movimento camponês colombiano, da Juquitipá 2, perto da Amazonas, estado. Um lugar onde tem assentamento, mas vai pela BR 364 de Vista Alegre, 250 quilômetros por aí da Porto Velho, atravessa o Rio Madeira, onde vai 70, 80, 100 quilômetros. Uma estrada que não é, vamos dizer, não está asfaltada. Lá tem um grupo, um movimento que estão assentados, esperando a resposta do governador, claro, de Manaus, de Amazonas, também da INCRA, os outros também grupos, mas principalmente da ouvidoria da reforma agrária em Brasília. Então, nós pedimos que você vai lembrar a gente lá, Marechando e eu, nós vamos com Dino, talvez mais Porto Velho. Para amanhã, às 9 horas, nós temos aquela conversa. Maria do Socorro Marcos Feitosa, Superintendente Regional do INCRA, SR 15, representantes, doutora Andréia Graziela Lacerda de Andrade, Procuradora Regional Substituta, para a região do sul do estado do Amazonas, já preparando o que eles imaginam que é o início de um processo de ocupação, como é a região, por exemplo, de Novo Progresso hoje no Pará. Sobre isso, eu queria dizer o seguinte: na verdade, o processo de uma operação, não uma operação Arco Verde Terra Legal, que tem mais uma visão, um foco na regularização fundiária e no trabalho de ocupação regular da área, levar a legalidade à região. Mas tem a outra face do processo, que é a face do combate aos ilícitos ambientais, que aí, no nosso caso, de proteção ambiental, é o nosso foco. Eu queria, sobre isso, informar o contexto da operação Novo Progresso, que eu acho que nós podemos usar como exemplo que pode vir a acontecer na região de Lábrea e Humaitá. Em Novo Progresso, nós estamos fazendo agora uma operação chamada Boi Pirata 2. Deve estar acompanhando, né, que é uma operação que tem tido uma divulgação grande na Amazônia. Para você ter uma ideia, nós começamos a operação na virada de maio para junho. Foi a região onde explodiu o desmatamento nesse período de 2009. Qual é a nossa intenção com a operação? A partir do processo de embargo de áreas ilegais, desmatadas ilegalmente, multa, que na verdade não se paga, né? Mas enfim, multar, porque na hora da multa se apresentam os laranjas. As pessoas que não têm responsabilidade sobre a terra se apresentam lá em nome de outros que no fundo são os responsáveis pelo desmatamento e que são aqueles que têm expectativa de ganho com o gado nessas áreas abertas. Mas a nossa estratégia mudou. A estratégia do IBAMA mudou em relação ao que antes era feito. Mudou por quê? Com o decreto novo, nós temos condição agora de apreender esse gado. Então isso mudou substancialmente a maneira de lidar com os infratores. Hoje nós temos na região de Novo Progresso 50 mil hectares de áreas embargadas. 50 mil hectares. E já tem gado apreendido. A nossa expectativa é que com a apreensão de gado, a perda de matéria, a perda concreta de bem, que é o gado, vai levar a uma dissuasão daqueles que pretendem estabelecer a pecuária extensiva em áreas desmatadas ilegalmente. Mas só para dizer para vocês o seguinte: essa operação começou em maio e que ainda está em desenvolvimento na região do Novo Progresso, custou ao IBAMA aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Com horas de voo, equipes de terra, reforço policial, reforço de veículos, né? Suprimento de fundo para as ações de campo, né? E todo um contexto
todo um embate, um cabo de guerra com os infratores da região, por ameaças de ocupação do escritório do Bama, enfim. Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o custo de uma operação, a implantação de uma operação de escala numa região dessa é um custo elevado e que para ser realizado tem que ser feito com um planejamento, que é justamente o que o colega falou ali, que possa fazer uma integração entre os órgãos todos, para que a gente possa ver quais são as dimensões concretas. Por exemplo, nós estamos nesse momento desenvolvendo 15 operações na Amazônia, do IBAMA. A maior operação é essa, Boi Pirata 2, em custo, em esforço, em hora de voo e tudo mais. Para que a gente possa iniciar um processo de uma operação que tenha a faceta, melhor dizendo, do comando e controle, é importante que a gente seja incorporado no processo de planejamento, para que a gente possa dar conta e chegar junto no momento certo, com condições adequadas. Porque senão, corre o risco de a gente ficar no descompasso da entrada da área com o trabalho lá com o verde terra legal, e não temos condição de entrar em campo com o trabalho que é a outra face, que é a repressão àqueles ilegais que estão se vangloriando como donos da terra. Então eu só queria colocar isso aqui, porque na verdade é uma contribuição importante que nós podemos dar. O IBAMA é uma instituição que tem condição de dar suporte, né? Principalmente na questão da repressão ao ilícito ambiental, tanto da serraria ilegal no mato ou das cidades, e também o desmatamento, dentro da lógica nova, que é a lógica de apreensão de bens dos infratores. Tirar caminhão do sujeito, tirar equipamento de serraria do sujeito, tirar boi do sujeito, realmente tem criado um ambiente de dissuasão na Amazônia. E isso colabora no sentido geral, tanto do programa Arco Verde como no Terra Legal. Porque uma boa parte do processo de capitalização desse pessoal que mata a gente, que faz trabalho escravo, que rouba a terra, tem a ver com a capitalização que eles tiram da própria floresta. Então isso está casado junto. Eu quero deixar isso claro, o IBAMA já está mapeando essa região, vai entrar nessa região, e se puder fazer articulado com o programa Terra Legal e Arco Verde, tanto melhor. Porque você leva, inclusive, para o ambiente da região, esvazia uma manipulação possível da população local com outras atividades do órgão, como se tentou fazer lá na região do... Graças à nossa luta, sempre que nós solicitamos dessa sabedoria, nós somos atendidos até hoje. Né? Acho que até por isso que eu acho que o movimento dos camponeses coloniais ainda vive nessa região norte do país, porque nós gostamos de trabalhar mais ou menos nessa linha, que obedecendo a questão principalmente da legalidade. E quando eu pedi essa reunião foi após 2 anos, né, do que a gente vem com a negociação com o INCRA de Manaus, e através de uma solicitação que a gente fez à ouvidoria, aconteceu há 2 meses atrás, na Gleba, porque tem uma grande vistoria que a gente acompanhou junto com o INCRA, e hoje nós já estamos com uma área destinada pelo INCRA para o PAF, né, e já temos, graças pela competência da superintendente do INCRA do Amazonas, a declaração de posse mansa e pacífica em nome do movimento. E quero colocar aqui para todas as autoridades e os trabalhadores que estão aqui, que nós somos... Adelino, vocês estão com acampamento na Uruquetê, é isso? Nós já estamos com pré-assentamento. Quantas famílias estão acampadas? Hoje estamos com 40 lá, já estava falando com a doutora ali lá de Manaus, que nós não estamos levando todos as 100 que a gente já falou lá, por causa da situação de apanhar o povo de mais estrutura, né? Então, nem a lona ainda levamos para lá, para tudo. Nós já estamos conseguindo então um barracão, graças a Deus, um apoio, estamos fazendo um barracão da associação lá. Mas através dos trabalhos com o INCRA do Amazonas, a gente, doutor Jacino, quer agradecer muito a vossa pessoa e a sua autoridade pelo compromisso da paz no campo, que o INCRA do Amazonas, na pessoa da doutora ali, que fazia parte da equipe, nós nunca encontramos, em 32 anos que eu faço anos na luta pela terra, o que nós encontramos junto com o INCRA do Amazonas. É buscar todos os grandes e pequenos proprietários, que aqui está o Santana, os outros, que deu para fazer aquele elo de unidade, de entendimento que quer o projeto de assentamento do Estado. E hoje o próprio comércio da Vista Alegre, tanto os pequenos proprietários como os grandes proprietários, estão dando total apoio ao PAF. Uma coisa que para mim foi inédita, que em 32 anos eu não tinha encontrado uma questão dessa. Então, agradeço a ouvidoria, porque foi uma forma de discussão que a gente tem há vários anos com o doutor José. Tá? Daí, depois que o próprio INCRA destinou essa área para nós, eu tive outra... Você fica em qual município? Magro. Tá? Depois que o INCRA já destinou uma parte dessa área para nós, foi com a ajuda desses moradores de lá, indicando mais ou menos as possibilidades, e a gente encontrou muita dificuldade
Essa área de domínio da União, né? Essa Uruquetê. Quanto que está aqui, né? Qual que é a área? 110, mas uma boa parte dela foi destinada para o Macumbuari e para a reserva do Chico. Está sobre a média de 200 mil, mais ou menos, por aí, né? 120 mil. Numa parte e na outra tem mais um pouquinho lá. De forma nenhuma o INCRA está estimulando, né, a vida de mais pessoas. É reconhecer quem está na região, garantir a terra para quem está na região. Ok. O que eu quero dizer é que, de acordo com o trabalho que foi feito lá, a gente encontrou muita facilidade. Mas há uma grande dificuldade na greve por Iquitê, porque lá você encontra muita gente de boa fé e também uma parte de má fé. Né? No ramal de Iquitibá, hoje, eu com o conhecimento que a gente tem de 30 e tantos anos na luta pela terra, a gente já pode ter 98% de gente de boa fé. Entendeu? Agora, no ramal IP, onde nós estamos na linha 1, agora lá existem grupos que estão sendo especulador, invasor da greve por Iquitê para tirar madeira. E muitos famosos, perigosos, que são os matadores. Porque quem veio orientar nós foi o comércio de Vista Alegre, próprios madeireiros que atuam em Vista Alegre, tá certo? E os pequenos proprietários. Que é onde nós estamos, como colocar lá junto ao INCRA, hoje nós temos, faz fila de pessoas pedindo para a gente tomar cuidado porque vai morrer. De acordo já morreu o Gedeão, de acordo já morreu o Francisco, de acordo já morreu o fulano, Marcelo Lopes. E aonde nós estamos, que é onde foi localizado pelo INCRA, foi aonde mataram o finado Eugênio, há 2 anos atrás. Queimaram tudo que os cabas tinham no bar, sem tirar nada dentro. Está tudo lá ainda. Você acha matraca, véu, fogão, tudo queimado pelos cabas de 2 anos atrás. E o próprio sogro do finado Eugênio mora na frente, onde mataram ele, até hoje não teve punho para se posicionar, de medo que ele falou para mim que tem que ser humilhado para não morrer também. E esse grupo, doutor Josino, eu com segurança de palavras, está no relatório o nome deles, que são um grupo especulador. Por que eles são especulador? Porque eles, no momento que o INCRA chegou lá, na pessoa da doutora é prova disso, esse grupo nunca participou da reunião, o Santana estava lá, o presidente da associação estava, e esse grupo nunca participou de uma reunião junto ao INCRA com o povo. Entendeu? Quis peitar o INCRA para não deixar nós chegar na área, pois cedeu. Como estratégica, nós louvamos a ação do Ronaldo, engenheiro agrônomo, né, doutora, do INCRA, engenheiro florestal, né? Do INCRA do Amazonas. Teve que fazer uma ata com eles, dizendo que até o Terra Legal chegar lá, eles poderiam pleitear 3.000 hectares para evitar problema, tá certo? Isso ele confirmou na frente da doutora Socorro, na frente de Manaus, para poder evitar. E esse grupo tirou de dentro dessa área, onde o Francisco Faria Souza cedeu para o INCRA e para o movimento uma declaração assinada com testemunho que quem tinha uma escritura antes de ser cancelado era eles, né? Então, por direito, quem tinha que dizer sim ou não, podia ser ele, né? Que ainda está nessa esperança de ter essa terra dele. Ele cedeu uma declaração para o INCRA para nós, onde nós estamos, de 15.430 hectares, ali não seria problema nenhum contra o movimento. Nós temos a declaração aqui assinada, tanto o INCRA tem como nós, né? E dentro dessa mesmo, o engenheiro, não estou condenando o engenheiro de forma nenhuma, ele fez por estratégia para evitar um problema, porque não tinha proteção policial, e ele conseguiu fazer um trabalho muito grande, só eles do INCRA de Manaus, né? Aí fez uma ata com eles, dizendo que até o Terra Legal chegar, eles podiam ter 3.000 hectares. Até ele não deu, né? Que aí quem vai dizer se é eles, sim ou não, de acordo com o que ele falou ali. Aí eles se aproveitaram e tiraram a média de uns 1.500 cúbicos de madeira. E vou dizer para vocês, da questão ambiental aqui, que dá dó, viu? Até móvel não está saindo lá. Lá é terra roxa, viu? E está saindo, meus camaradas, de dia, pela 3BR-64, é filas de caminhão. Dia e noite. Dia e noite. Para isso o INCRA estava lá, nós entramos no ramal onde nós estamos, nós tínhamos que sair com o carro do INCRA do lado, para os caminhões não passar que tampava, é Julieta. Bela Vista? Não,
ali na linha 1, Vista Alegre. Vista Alegre, 5 km, indo de Porto Velho, 5 km antes da Vista Alegre, tu entra direito. Pegou a linha 1, você vai até o Parque Nacional, onde já penetraram para dentro do parque também, né? Então isso eu pedi a solicitação para o doutor Jocino, e vou ser bem claro que eu temi pelo primeiro momento, que o doutor João Caetano me ligou, que já estava solicitando o banco para descer, né? Porque nós não podemos assumir nessa área o crime que fizeram. Então nós queremos que seja revisto, né? Lá tem uma torre lá dentro, muito grande, que é onde eles têm contato, quando tem qualquer fiscalização. Eles têm rádio com alta frequência, que dá medo, gente. Então nós estamos lá de uma forma humilde, graças a Deus, com o apoio da comunidade, tanto da área urbana de Vista Alegre, quanto dos empresários, quanto dos grandes proprietários da região toda. Só existe esse tal de grupo que todo mundo diz Você está que são mencionando eles, né? aquele pessoal que está indo, que eu vou dizer bem claro aqui, porque o doutor Jocino já me conhece, eu não gosto de tolerar muita coisa, eu gosto de colocar claro. O sigilo que a gente pediu, vou dizer claro, é o grupo que está de Machado, o próprio Santana conhece, né? São os que um madeireiro mandou nós puxar a ficha dele na justiça. Não, eu estou falando para você, se não quiser dizer o nome. Grupo Machado. Luiz Machado. Qualquer informação tem o Santana e a associação também. Mas ele só está perguntando se nesse documento você está citando os nomes. Está naquele relatório que eu dei lá do trabalho junto ao INCA. São aqueles. E até vibramos no mesmo relatório pelo apoio que nós tivemos dos grandes proprietários junto ao INCA, que hoje são os defensores do próprio pátio, né? Então, a gente trouxe uma pauta aqui, doutor Jocino, aqui a gente tem uma pauta, mais ou menos indicado o que nós faríamos, o que o movimento está pedindo e a associação, essa é a pauta que nós puxamos para as compões, qual é a posição que nós podemos tomar junto lá. Aqui nós temos o gerente do parque, que quando nós se colocamos, ele já foi lá reconhecer para ver aonde que nós estávamos ficando, né? Que também já presenciou tudo essa situação na linha 1 do ramal do IP. O BIM, que é da associação, né? Porque contribuiu com o INCRA e contribuiu com todos nós, indicado por uma reunião, para indicar essas áreas, que é só de estruturação, que seria para o INCRA indicar para o assentamento, foi ameaçado de morte pelos cabras lá também. Disse que a batata do cabra já estava assada e que a culpa do MCC estar lá não era do INCRA, era dele, que ele tinha indicado a área deles. E a área não é deles, por isso nós temos a declaração aqui, ó, do seu Francisco Farias, está aqui, eu não trouxe, depois tinha uma cópia para a ouvidoria, onde ele cedeu para o INCRA, para não ter dúvida, 15.430 hectares onde nós poderíamos ficar. Está aqui. De acordo com a pauta aqui do Atenção, né? Então, ele está pedindo as seguintes providências, né? Determinar como fazer com as extrações ilegais de madeira na greva Uruquetê. Então é isso que o pessoal do IBAMA, né, vai fazer. Né? Então, como você disse, o Dr. Flávio, né, e o representante do IBAMA disseram que vão descer para lá brevemente. Eu até proponhava já para ajudar, vocês dão uma conversada com o Luiz, gerente do parque, porque em breve eu sei que lá vai ter mais trabalho também do próprio parque, né? Ele também tem um conhecimento até além do nosso. Está entendendo? Eu indicaria uma sugestão, né, Luiz? Para ele discutir, até com uma própria ouvidoria também. Aí adianta a reunião. Primeiro, determinar como fazer com as extrações ilegais de madeira na greva por UPT já está encaminhado pelo IBAMA. Segundo, grilagem e venda de terras públicas na greva Uruquetê. Isso aqui vai ser objeto do programa Terra Legal, né, doutor Guedes? Isso. Todas as áreas que não foram destinadas para a unidade de conservação ou que o INCRA não priorizou para a criação desses projetos especiais de assentamento, que era a dúvida aqui da procuradora, né, nós vamos enquadrar na legislação da regulação fundiária da Amazônia. Né, porque a nossa atuação ela é exatamente complementar a essa. Pela nossa equipe, foi inicialmente uma área de 20 mil hectares para o pessoal do PAF, né, para a solicitação do MCC.
E que, como o pessoal do São Luís Machado, que eles estavam requerendo uma área de 11 mil hectares, nós acordamos que seria então que eles pleiteariam regularização de uma área de 3 mil hectares, que seria a área referente onde estão as benfeitorias deles. E aquilo que não fosse atendido pelo terra legal, que não fosse regularizado pelo terra legal, seria então destinado ao PAV, né, para atender até 100 famílias, não é isso, Adelino? Que atualmente são 40 e poucas famílias. Tá. Então esse pessoal que o Adelino chama de grileiro, pode ser que talvez, né, eles venham a ser regularizados pelo programa Terra Se Legal. não for, a gente vai pleitear para Retirar. Só para ajudar, tá? Aqui está o município de Lábrea, aqui está a gleba por QT, tá? Nesse outro mapa, o senhor pode ver, governador, que a parte verde aqui, grande parte da gleba, já está destinada para a unidade de conservação. Certo? Então, a parte que seria passível de destinação para o PAF, né, ou para a regulação fundiária, é essa parte menor aqui. Qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui? O INCRA já fez a delimitação dessa área, já fez a certificação dessa gleba, então é possível, ao identificar o PAF, a delimitação do PAF, identificar naquilo que é remanescente, nós consultarmos o próprio ICMBio sobre o interesse de ampliação da unidade de conservação ou fazer a regularização daquelas pessoas que se enquadram na Lei 11.952. Aqueles que não se enquadram na Lei 11.952, o que nós vamos fazer é uma medida de retomada de área pública. O que eu queria chamar a atenção, desembargador, é que essa área cinzenta aqui, ó, ao lado da gleba Coroquetê, que é muito maior ainda, essa área são terras da União ainda devolutas, ainda não arrecadadas. essa área aqui já foi iniciado o processo. Exatamente. Então nós faremos pelo Terra Legal, junto com a Superintendência do Amazonas, todo um trabalho aqui de identificação das pessoas que estão ocupando essa área e de arrecadação desses imóveis. Por isso que nós estamos falando que nós não temos pressa para sair de lá, porque esse é um trabalho mais complexo. Qual foi a vantagem que a gente tem agora nesse mapa mais recente? Pedimos uma equipe técnica, já montamos o projeto nosso. Eles conseguiram fazer tudo isso mais, eles constataram que nessa área de 59 mil hectares, só 1.291 hectares abertos. Então, o que tiver de contribuir aqui, dá para vocês compartilhar. Isso fica onde? E aberto posterior a 2005. Isso está aqui, ó, o que é amarelo, tudo 2005, vai dar esse aqui. Nessa escala aqui da localização da gleba fica onde? Essa parte aqui vai ser, Não, é aqui, essa aqui, essa parte de essa cá. aqui. Aqui, ó, pega essa parte aqui. Onde tinha já ocupação. O mais para cá está tudo intacto. Né? Aqui encosta com a reserva de Tuxi e com o Parque Nacional aqui em cima. Essa parte aqui. E está errado, né? Estava 3 a 7 na orientação. E um está em investigação. Então, olha, por exemplo, né, o Elivan foi morto lá no local chamado Povoado Nova Califórnia. O Gideão foi morto no acampamento Nova Esperança. O Gênesis na gleba Curuquetê. O Israel no Seringal Pirapora. O Gerson de Matos no Seringal Pirapora também. José Mota do Nascimento, projeto Tocantins. Então, Tem o seu Ribamar, que foi morto para fazer na governo, né? Que resultou em apurações desses casos, não? Ó, esse do final do Gênesis, que o doutor Gertino falou, é onde nós estamos hoje no pré-assentamento, aonde mataram ele. Tá vendo? A abertura quem fez foi ele. Quanto tempo tem? Está com 2 anos, não tem 2 anos e meio. O senhor sabe se foi tocado algum procedimento apuratório? Até agora não. Tem um madeireiro lá que até orientou nós para puxar ficha desses machados, que a maioria das mortes está envolvida com eles. Isso ele mandou puxar, mas isso não é um trabalho nosso, está puxando ficha de ninguém, né? Então eu digo, a gente leva isso para a reunião, que já comunicamos a vidoria, e daí lá aqui na reunião se dá os rumos pela questão, né, da própria justiça. a promotora de justiça está presente, tem delegado? Não, né? Só o senhor representando o governo, não tem delegado não, né?
Lá, Breno? Não, digo aqui na reunião. O dia que espera foi morto dia 13, né? Dia 13 de março de 2007, às 6 horas da manhã. A promotora disse Mas mas eu não sou do município de lá. Infelizmente o colega não pôde comparecer. Agora para a capital. E foram passadas informações. Mas o que o Ministério Público pode fazer para dar andamento nesses inquéritos? O que nós sabemos, o que eu tenho conhecimento é que não há polícia civil no município. Quem atua é a polícia militar, né? Um efetivo pequeno, sem muitas condições de atuação. Sim, mas Agora, qual a sugestão do Ministério Público para... Há um promotor de justiça designado, que é titular em Lábrea, né? E eu vim justamente à reunião para ver uma forma de atuar mais efetivamente, né? Para que não possam possíveis ameaças, crimes, ficarem impunes, né? Que sejam apurados e que haja condição realmente. O colega, inclusive, eu vinha vindo no avião e vi alguns expedientes que ele fez da Procuradoria pedindo reforço policial, né, do comando da Polícia Militar do Amazonas para algumas operações. E infelizmente não obteve êxito. Tá? Inclusive devido à dificuldade que nós temos, a nossa região é muito grande e há uma dificuldade muito grande de acesso, né? Inclusive uma das coisas que são alegadas é que para ir para o município tem que ir para Porto Velho, para Rondônia, né? Essa é uma das dificuldades, né? Então, para uma operação dessas, tem que ser todo um contingente, tem que ser colocado vários órgãos juntos para que seja realmente efetivada uma operação de sucesso, para poder ser feita, né? Porque só uma andorinha só não faz verão. Os egressos desses quadros aqui, me foi dada a missão, exatamente 2 anos atrás, de fazer um levantamento sobre o sul, que é a região, que é o assunto. Eu estou ouvindo as situações que já de farto conhecimento nosso. Mas, se eu fosse fazer o relatório hoje, eu não mudaria uma vírgula. Porque essas ações que eu estou ouvindo são interessantes, são necessárias, mas não vai resolver o problema. Com todo respeito à boa vontade das pessoas e das instituições que querem para lá resolver. Não vai resolver. Por quê? A ação vai, mas tem que retornar. E ao retornar, essas forças se movimentam e passam novamente a dominar. Na área tem conflito de toda ordem. Evasão de madeira, criminalidade, evasão de castanha, posse ilegal, de ambos os lados. Não encontrei santo na região. Não encontrei queimadas violentas de ambos os lados, estão aqui no meu relatório, estão fotografados, tanto dos trabalhadores rurais quanto da classe empresarial. E depois de muita reflexão, eu passei para o papel aquilo que eu entendo que possa levar a região à tranquilidade e à paz que ela precisa, sem cessar o desenvolvimento que ela tem, é inegável. É uma área que tem hoje 350 mil cabeças de gado, não vamos ver se foi legal ou ilegal, mas ela é um fato real, é concreto, está lá, existe. E o que leva a isto? A nossa promotora acabou de dizer. É a ausência do poder público na área. Enquanto nós não tomarmos uma decisão de levarmos para a região, os 3 estados, não é só o Amazonas, o Amazonas é o pior, sou secretário, é mais difícil a nossa. Mas enquanto nós não tivermos uma ação integrada, para colocar o poder público presente na área, os 3 poderes, nós vamos continuar a fazer reuniões muito interessantes, nós nos encontrarmos, mas não vai ter solução. Não vai ter solução.
Não adianta ir prender o boi, não tem onde pôr. Para transportar, para onde vai? Ou vai para Rondônia, que é outro estado, ou vai para o Acre, que é outro estado. Vai lá para onde? Você prende um cidadão, vai botar para onde? Para sair daquela região, para chegar no Amazonas, tem que ir a Rio Branco e para a Boca do Acre, são 300 mais 500 quilômetros. Para voltar para Porto Velho, para o Humaitá é mais 600 quilômetros. E de lá, o Humaitá vai dizer, não tenho nada com isso. O município é de lá, está mais de 200 quilômetros, que a estrada só funciona ocasionalmente. Não é isso, doutora? Exatamente. Então, essas ações servem muito para desgastar as instituições do que para dar uma palavra de ordem na área. O projeto nós propomos a implantação de uma infraestrutura do poder público nos 3 poderes. Não adianta o Ipanã ir lá e mandar um carrinho, vai atolar e vai ficar lá atolado esperando a seca para poder desatolar. Não adianta, a Polícia Federal vai lá, passa a semana e volta, o INCRA vai lá, não tem estrutura, nós do governo não temos estrutura, vou fazer lá o que? Quando a crise matou, corre todo mundo para lá. Estou mentindo aqui? Passa lá o jornal, foi, o governo se fez presente, daqui a uma semana acabou o diário, o pessoal voltou e não resolveu. Olha, desembargador, eu defendo uma ação muito mais ampla, porque ações de regularização, eu não sei se vai resolver não. Talvez até agravar. Lá quando eu fui tinha 17 famílias lá no seu acampamento. Hoje você está dizendo que tem 40, mas tinha 150 voluntários inscritos. Não tem um relatório. Só tinha 17 lá. Quando chegar a 150 famílias, como é que vai ser o conflito? Vai ter terra? Vai aparecer alguém para tirar? E quem é que vai proteger esses direitos que nós queremos transferir para eles? Quem vai ser? Sabe o que termina sendo? Quem tem a arma de maior calibre é o maior líder. Porque é comum. Então, nós defendemos uma ação integrada, ampla. A missão do Estado brasileiro. Pode garantir que não haverá omissão do Estado. Não, perfeito, irmão. O que a gente está esperando há muito tempo. Isso eu posso lhe afirmar. Não, olha só. E não é só uma retórica aqui. Não. É fruto do trabalho que nós estamos fazendo há 120 não, por dias. isso que eu estou te falando. Assim, Nos municípios que mais desmataram, onde nós estamos fazendo um trabalho irmão, olha só. É o que eu espero, irmão. Todos nós esperamos. Agora, quantos anos as pessoas estão esperando? São 8 anos de governo, vai ser o último ano que vai ser feito e resolvida essa situação. Então, não, assim, o que eu sempre falo para você, eu sou Ministério Público, estou aqui com a colega e entendo essa situação aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cobrem a ação do governo. Aceite a proposta de iniciativa e de seriedade de cada um que estão aqui. Mas cobrem. Coloque isso para fora. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha brasileira. É mais uma. E para depois eu ficar chorando lá com a Olimpíada de 2016. Enquanto vocês choram vendo os corpos dos companheiros mortos ali, quantas árvores são tombadas. Eu cobre mesmo e submeto isso a cortes internacionais, especialmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela falta de intervenção efetiva do Estado. O que eu rendo aqui, o meu voto de seriedade ao trabalho que esse rapaz está apresentando aqui, né? Espero que a gente consiga chegar lá. Agora, não acreditem piamente. Fiquem de olho, preste atenção. E quem morrerá lá na mão de grileiro, de assassino, são trabalhadores rurais. Fazendeiro não é morto, não. Político de Brasília não é morto, não. Tenho certeza que se um delegado de polícia for fazer um trabalho sério lá, um promotor, um juiz vai morrer, porque o Estado está ausente. E não acredita que nada pode ser resolvido sem uma ação séria. Com a experiência do secretário, a gente pode até tirar uma conclusão dessa. Não vão resolver, não vão resolver. Então isso aí é uma ação de Estado brasileiro mesmo. Por isso que é importante esse diagnóstico, irmão, para a gente depois correr em cima do governo. O que vai ficar para quem aqui e em quanto tempo vai ser feito? Entendeu, irmão? Porque não pode, um homicídio de 2 anos, ninguém sabe dizer, pelo menos até agora, o que aconteceu na apuração. Os caras deslocaram todo mundo lá com um avião que infelizmente caiu, um avião da Gol, teve toda a estrutura para ir lá.
catar os corpos. Tá certo? Então quando quer mexer, mexe sim, cara. Se quiser fazer lá e ficar 30, 40, 100 dias com o exército lá dentro, vai impedir o Código de Maneira. Não faz porque não quer fazer. Não interessa fazer. Com certeza. Entendeu? Então, irmão, aqui, por favor, comece a reduzir isso a termo com os companheiros da área jurídica. Comece a fazer isso e comece a botar a boca pro mundo. O mundo do que está acontecendo, as escândalos na cara de todo mundo lá. Como é que é seu nome? Afonso. O doutor Gersino, posso uma partezinha? Pode. O que eu queria reafirmar, de acordo com a falação dos três, que, de acordo com a promotora, né? A nossa situação lá é meio calamitosa mesmo. Porque para chegar um policial que é o Santana de Vale tem que ser de Lábrea. E quantos quilômetros dá Santana de Lábrea para chegar onde nós estamos? Chega lá. 500 quilômetros. Tem que ser para Porto Velho, Rondônia e lá. Eu acho que o governo tem que tomar uma certa posição e definir um distrito lá com um apoio policial em boca daquilo que tem lá. Aí eu começo a dizer que a coisa melhora. Porque até vocês receberem essas denúncias, eu me orgulho pelo que eu sou, pelo que eu faço, perante o que eu quero e o direito público, respeitando a legalidade. Se nós não mexemos, não pedem a esse excelentíssimo desembargador Sabrunel aqui, até quando nós ia ficar? Aí vocês iam descer, viu, camarada lá do delegado? Vocês vão descer até mais embasado, porque lá cria complicada a situação. Lá é lugar que o filho chora e a mãe não vê. Hoje nós estamos vibrando, faceiro, porque conseguimos, através do INCA de Manaus, repito, o apoio da comunidade, principalmente dos grandes proprietários informais de Quitibá. Viraram, dar o maior apoio a esse projeto. E o comércio. Senão nós não estávamos mais lá, nós já tínhamos entrado no tiro, meu camarada. Porque lá os cabos estão fazendo isso. Eu ouvi o diagnóstico do Dr. Maia. O que está se dizendo? É preciso implantar e sedimentar. Não só essas ações isoladas, né? Se chegar a tempo, eu acho que é humanamente possível, com certeza já vai estar chegando lá na Terceira Guerra Mundial. Para percorrer tudo isso, não tem condições. E não adianta a gente culpar a polícia aqui, porque não é culpa de polícia não. Não é só de polícia não. Falta de governabilidade municipal, estadual, federal, nesse mais. Porque é muito fácil de atirar pedra aqui e dizer tal, mas o INCA não fez essa parte. A omissão é de todos. O INCA não fez essa parte. Não faz assentamento, deixa lá o pessoal, né? Entrega a própria sorte. Só fazer, repartir a terra, deixar o lote lá, isso não é suficiente. Isso não resolve o problema. E mesmo que eu coloque algum policial lá, não tem sequer um distrito, um local onde botar um policial. Eu percorri aquele Ituxi lá várias vezes, estou com o relatório aqui, tem 129 quilômetros e termina justamente na cachoeira de Ituxi, com 3 cachoeiras, onde tinha uma briga entre o governador Rio de Cassol para montar uma PCH lá e o empresário chamado Ricardo Stock Júnior, de São Paulo, se diz dono da terra. E afinal de contas, nenhum dos dois são donos. Nenhum dos dois são donos. Há títulos sobre postos, isso. Há títulos bolivianos aí. Acho que só do INCA está isso. Tem sim. Tem títulos bolivianos. Nós temos até as cópias dos títulos. Então, há uma confusão. Só essa desordem lá, porque não tem ordem. Não tem ordem. Capitão de Albranda, né? A situação aqui parece que não é muito diferente, não. Mas, doutor Yacino, eu vou procurar ser bem breve, até porque algumas demandas, tudo que foi dito aqui desemboca no Acre. Eu acho que o Birubiru já esteve lá pela Assembleia há uma hora. Sempre eu estou vendo ele lá na televisão. Mas às vezes eu fico pensando que nós estamos falando de uma localidade, e aí eu acho que o procurador foi feliz, né, que é fora do Brasil, entendeu? Porque isso tudo é Brasil, gente. Eu não entendo por que não existe uma parceria do estado de Rondônia com o estado do Amazonas, o estado do Acre, e faz uma operação conjunta. O companheiro do IBAMA disse que gastaram R$1,5 milhão de reais, R$1,5 milhão, isso é R$1,5 milhão. A pessoa, se esse dinheiro tivesse sido investido ali em estrutura para ficar ali permanente, mas já tinha resolvido o problema.
Tá igual aquela operação que estão fazendo lá na Bolívia agora, professor Jefferson. Gastaram 10 milhões de dólares para fazer um recadastramento lá dos brasileiros que estão dentro do território boliviano. Ora, se nós tivéssemos gasto esses 10 milhões de dólares para fazer um projeto de assentamento, para assentar esse pessoal lá, tinha assentado, nós fizemos uma conta lá na comissão. Eu sou vice-presidente da Comissão da Amazônia. E nós tínhamos assentado e dado 80 mil reais para cada produtor. Ora, isso é em torno de 400 famílias. Então tem umas contas que eu não consigo entender. E nós estamos falando aqui de uma região que está ali a 250 km de Rio Branco. Lá o que é 250 km de Porto Velho. 150 km de Rio Branco, para extrema, né? Eu estou falando já lá na Vista Alegre. Né? Agora tem que entender também, gente, que ali tem pessoas de bem. Tem pessoas de bem. Eu conheço pessoas de bem que fizeram investimento ali. Se for enganado, foi por alguns espertalhões. Mas são pessoas que colocaram todo o seu patrimônio, colocaram toda a sua vida ali. E ninguém pode tratar todo mundo como bandido. Eu acho que você está certo, tem muito bandido ali. Muita gente. Eu peguei 6 policiais e fui em todas as propriedades, rodei bastante. É difícil. Aqui, com sugestão final essa noite, eu pensando é criar uma linha do PAC e levar infraestrutura para os municípios, tanto já existentes quanto para o nosso, para implantar, para poder dar a resposta que a sociedade precisa. Todos que estão falando aqui é verdade. Mata, terapia, rouba, ameaça. Você encontra lá um monte de motocicletas de colombianos comprando, de bolivianos comprando castanho, o caminhão saindo. Não tem quem fiscaliza. Como fiscalizar? Caminhões é fila de caminhões com madeira. É fila, não é um não, é filas. E as serrarias recebendo com via falsa e serrando madeira 24 horas. Aqui interessa que é 500 metros, 1.400 metros por dia de madeira. Até onde vai resistir essa região? E olha, se nós olharmos a planta, a malha, a hidrografia corre para o Cruz, que já tem dificuldade na sua navegação durante algum período do ano. Ou nós fazemos alguma coisa planejada, o curso natural das coisas não irá melhorar. Só uma coisa, senhor. O senhor chegou a fazer um levantamento de uma infraestrutura mínima? E qual que seria o custo disso? Está tudo levantado, está com o governador relatório. Ele, recentemente, na reunião de governadores aqui em Mato Grosso, ele deu um pronunciamento exatamente em cima desse nosso relatório. Pode ser melhorado, eu quero ser o nome da verdade, naturalmente, por mãos mais habilidosas, mas uma fotografia da situação, criando o Ministério Público, criando lá o juiz, criando lá uma penitenciária assim, vai ter tem que resolver lá. Não adianta que vai prender, não tem bandidos levar. O custo é muito alto de distâncias. O prefeito acho que nunca foi lá, porque nem o eleitor da região vota para o Amazonas, ou ele vota para Rondônia ou vota para o Acre. Então não é, os políticos não vão lá pedir voto, nem pedir voto vão. É difícil. Era esse registro que eu queria fazer, muito sincero, honesto, para se buscar caminhos maiores. Esse eu vou lá, vou fazer uma ação, fico feliz do Guedes, vai para lá e só vai sair de lá quando resolver. Meu amigo, todo mundo quer lá há 40 anos, isso é graça do ITA. Projeto fundiário de lado, projeto fundiário de Boca do Acre, e nós resolvemos. Se você for lá e resolver isso, uma ação pontual, eu parabenizo, mas a tua missão é muito difícil. Torço pelo seu sucesso, mas diante digo que é um desafio que você vai ter que enfrentar, porque é muito complexo, tem valores de toda a ordem, sociais, econômicos, políticos, temos todos os valores nossos. Obrigado. A doutora Afonso, que estava com a palavra, eu até passo aqui, primeiro foi... Então, forçando aqui para falar, eu acho que deve ser uma coisa muito, assim, para não perder o baixo da... Então, eu dou a palavra para ele, depois não permitir. Acho que o Guedes também queria pedir antes para Não, eu só queria, inclusive dialogando aqui com o secretário de governo do Amazonas, é o seguinte: a Operação Arco Verde Terra Legal, ela é fruto de um acordo
com os governadores, certo? E todos os 6 estados... 128 já implantados na base, para não haver contestação de todos interessados dizer que o terreno não é aqui. Que a lei do georreferenciamento obriga que os confinantes também digam, não, ok, eu estou de acordo. E eles, o griveiro é assim, eles se juntam, formam um cartel e cada um diz o que quer a respeito do outro, não, o limite é realmente. E agora é o Estado que está dizendo onde são os limites. E o georreferenciamento só se vai obedecer aquilo que o Estado disser. Isso foi um esforço do INCRA, hoje monitorado pela MBAs, até o dia 6 do mês que vem. Eu tenho tudo isso na base cartográfica, inclusive. Para efeito de arrecadação das terras do INCRA, é preciso saber, para excetuar os títulos existentes. Existem os pedidos na minha mesa de certificação e eu ainda não sei. Mas está ao final. E reafirmar isso. Se não colocar... E também o acampamento Boa Esperança. É seus também? Porque esses 2 casos, nós recebemos uma denúncia de direitos humanos referente a assassinato, tiragem de ideia, uma série de ações ilegais que poderia acontecer lá. Nós solicitamos, inclusive na época, no ano passado, umas 2 vezes, ao governo da Amazônia, há pouco, a apuração desses crimes que aconteceram. Então, eu queria que você relatasse para a gente, que está no nosso denúncia lá, que a gente caminhou, como é que está a situação lá. Então, você já está inscrito, como é seu nome? Birubiru. Birubiru? É aquele jogador do Corinthians? Deixa eu só fazer minhas colocações, sou meio breve, porque tem muita gente para falar. Eu fui das primeiras pessoas a ir para aqueles seringais e ver a grande desordem de invasão de terra, assassinato, espancamento de trabalhadores rurais. Quando foi em 2000, eu fiz um levantamento junto com o padre do Acre, que já morreu, o João Pierre, eu acho que o Santana lembra do João Pierre. Nós constatamos mais de 98% dos seringueiros fora das suas terras. As grandes especulações. Os títulos que compõem a Gleba e Tuxi, os donos, nenhum mora aqui não, mora em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Os corretores de imóveis buscam por esse tipo desse pessoal, porque os donos não sabem nem onde está essas terras, compram lá, faz uma escritura junto aos cartórios de imóveis e implanta onde quer. E por isso vão tirando os seringueiros. E os seringueiros, para não ficarem sem apoio, fizeram o quê? Foram para Bolívia, porque disseram, não, na Bolívia nós somos atendidos, lá não tem quantidade, não tem grilo, lá nós vamos trabalhar, estão tudo na Bolívia. Né? Eu encaminhei centenas de denúncias ao doutor Gessino, fico muito grato pelos atendimentos. Quando o cartão acabar, ele veio me tornar obrigação, pedia para me negar cobrão e fazer isso. Então eu tenho que agradecer muito isso. Quero parabenizar quando se fala de ética, de responsabilidade e pessoa que não é corrupta. Eu falo de 2 pessoas do Amazonas que trabalham junto com todo esse tempo. Os procuradores federais do INCRA são muito competentes, deram pareceres verídicos e a ação de desmatamento, de retirada de madeira, veio ter uma parada depois que o professor Henrique do IBAMA, do Amazonas, assumiu. Muito ético e muito honesto nas suas colocações. Deixava o telefone dele para ele fazer denúncia a cobrar. Né? Então eu quero dizer o que a promotora Alice Zé Maia, a ausência dos órgãos de segurança pública e a distância do centro administrativo do nosso faz com que a iniciativa privada, em conivência com os cartórios, domine a situação totalmente ilegal. O que é isso? Isso aqui seria na Gleba Iquiri. Gleba Iquiri. Gleba Iquiri? Seria o Santo Antônio mesmo. Santo Antônio. Gleba Iquiri. Então, aqui eu trouxe umas 5, 6 fazendas, de alguns títulos, a gente tem algumas copas, até o título boliviano, eu tenho a copa deles aqui, vê que é um título escandaloso também. Aqui eu ia falar de clones, mas aqui a ouvidoria já sabe que a gente caminhou tudo isso dos clones, porque a gente caminhou para essa ouvidoria, a gente não tira nenhum triz, a gente segura aquilo que disse, que é coisa verídica. Eu quero dizer o seguinte, quando aconteciam essas invasões, eles entravam até, tiravam os seringueiros, eles diziam o seguinte, olha, se você não sei, eu estou com o documento aqui, eu tiro com a judicial. O povo do seringueiro não tinha nenhum conhecimento e nem recurso para defender o juiz ou judicial, então interdito proibitório. Com isso, eles iam tomando conta da terra. Não vou dizer que vocês todos fazendeiros, com exceção de alguns, poucos. Eles metiam porteiras, botavam gado dentro, botavam cadeado e o seringueiro não podia passar com as suas borrachas, que seria a sua produção, né? Então é uma coisa muito... Qual é a sugestão do senhor?
A minha sugestão é justamente aquela que o Dr. Maia falou agora, é tentar transformar aquilo, o mais urgente possível, no centro administrativo, no município, alguma coisa lá. Porque nenhuma instituição vai aguentar fazer incursão lá mês a mês, porque não existe orçamento para isso. Para sair de Manaus, eu tenho que ir até Porto Velho, pagando passagem, prestando avião, prestando carro, prestando combustível, pagando viagem. Está aqui pelo tanto ficar. Se você vai fazer uma ação no Amazonas, você tem que ficar em Rondônia. E a distância a percorrer todo dia, para ele voltar. E voltar. E onde você ficar? Eu tenho relatório do IBAMA aqui com o Montiel, que nós percorremos na área 32 mil quilômetros, mas tem muito ramal. Muito ramal. Eu gastei ali mais de 45 mil litros de combustível. Olha de boa. E nem precisava disso, nós resolvemos o problema. Doutor Jacinto, baseado aí em todas as declarações dadas até agora, eu estava pensando nessa matriz operacional, na matriz política, né? E na questão de Estado. Eu acho a questão de Estado ali na região, né? Onde você tem que decidir uma situação com 3 governadores. A fala do secretário Dr. Maia, acho que foi bem clara, assim, no sentido de que o Estado tem que atuar de forma harmônica e com decisões logo de imediato, a médio prazo e a longo prazo. Algo tem que acontecer dentro de uma reunião dessa que sinalize que o Estado está presente, né? O Estado está presente em algumas ações isoladas, mas pela complexidade que tem ali na região, as dificuldades econômicas, políticas, né, e até no campo internacional, ela requer do Estado uma posição mais efetiva. Penso eu que até mesmo para que essas ações possam caracterizar como verdadeiras e até mesmo como incisivas, eu não conheço o relatório do Maia aí, né? Gostaria até que ele pudesse se posicionar e sinalizar assim, ó, o Estado está aqui. Nós vamos começar com isso, com isso, com isso. Aí eu estou começando a acreditar. Até para a nossa clientela também, saber que o Estado começou a atuar na região. Ou com a delegacia, ou com sei lá o quê. Ou com a criação legislativa, no sentido de criar o distrito. Quer dizer, algo tem que acontecer em termos do Estado, dizer assim, olha, vamos tomar conta desse negócio aí, já, do jeito que está aí não está dando certo, porque um faz um pouquinho, outro faz um pouquinho, outro faz um pouquinho, outro faz... aí não dá certo. Tem que ser uma postura realmente de quem quer fazer. A situação, e eu acompanho o senhor já há algum tempo, doutor Jacinto, e a sua conduta leva a seriedade do Estado. O senhor pode até não conseguir fazer, ou digamos assim, o que tem que fazer, mas o senhor sempre propôs fazer o que é necessário fazer. Então, o Estado, numa situação dessa... que resolver é daqui, a sua ficou o seguinte, a questão dos homicídios, eu vou agendar reunião em Manaus com o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, para discutir as medidas necessárias para o andamento dos inquéritos. A questão das pessoas que não têm o perfil da reforma agrária, ou serão regularizadas pelo programa Terra Legal se preencher os requisitos, ou serão retiradas pelo INCRA se não preencher esse requisito nem de programa legal, nem de reforma agrária, serão retiradas pelo INCRA. Então, na gleba puro QT, que é o que interessa a você, os encaminhamentos estão já previstos aqui na ata. Os crimes ambientais pelo IBAMA, exato. Ok. Eu só queria ressaltar uma situação que eu fiquei até preocupado. Porque se a polícia hoje, a justiça tem essa dificuldade, e como é correto, para os bandidos entrar de Rondônia para lá não tem dificuldade. Eles estão entrando 24 horas e quem faz a desgraça não mora no Amazonas, mora em Rondônia. Então isso que tem que tomar dentro de brasileiro que não toma. Tá entendendo? Porque ali nós estamos 30 quilômetros de Rondônia. Então os cabos estão indo. Eu conheço uma parte dos bandidos, por isso eu já relatei aqui em relatório para a excelência.
Então, por isso que eu digo, tem que ser tomada uma questão, na questão do terra legal, na questão do INCRA, da greve, eu concordo, é fundamental. Na questão da segurança pública, para as famílias que estão lá, qual a posição que vai ter? Irmãos, tudo está constando dessa ata aqui, que vocês vão ter cópia dessa ata, irmãos. Tranquilo. Entendeu? O Estado brasileiro está mais do que constituído em mora e tomar as providências que tem que adotar lá. Isso aqui vai ser mais um documento, e se providências não forem efetivamente adotadas, né, o Estado brasileiro tem que ser responsabilizado por isso. Tá. Com relação ao parque nacional Mapinguari, né, a gente está tomando pé agora, né, dessa situação toda. Nós ouvimos inteiro, grande pergunta, que tocou no coração de todos nós. Eu gostaria de fazer umas propostas, mas bem simples. Por que nós, realmente, não podemos pedir um helicóptero do governo nacional, um helicóptero das 3 estações, Rondônia, Acre e Manaus? Eu já vi, mas conhece, onde ladrões foram resgatados pelo helicóptero. Não é tão custoso. Até as outras propostas podemos pôr em prática. Eu acho que podemos sair daqui hoje com uma proposta, se alguém acha que vale a pena, para comprar 2 helicópteros a serviço do sul Amazonas. Vai resolver o problema da segurança. A criança que está doente, a mulher que está grávida, que quer dar à luz, nós não olhamos na segurança humana. Então, eu quero colocar isso. A sugestão de reunião de hoje é imediato. Claro, nós vamos apoiar tudo. 2 helicópteros, realmente começa com um só, né? Mas, para o sul do Amazonas, para começar uma renovação disso. Quando você vai visitar, é quase impossível. Quando vem para ali, para Manaus, é quase impossível. Mas também a verba é pouco. Deu para entender? Se alguém gostaria de olhar, vamos ver para levantar a mão e depois podemos pedir para escrever para o governo federal. Em nome da nossa... 2, não aqueles pequenininhos, pelo menos que cabe 4 ou 6 pessoas, pelo menos um deles. Porque, senhor Afonso? Quantos bilhões? 70 bilhões para as Olimpíadas. Para o Rio. 10 bilhões para a FMI. Depois para a Copa do Mundo. Há muitas outras coisas. A gente não pode aproveitar. Mas, pelo menos, a prestação na helicóptero não vai custar tanto. O senhor está inscrito, qual é seu nome? Oswaldo Sérgio. Oswaldo Sérgio. Sérgio. Oswaldo Sérgio. Deixa eu dizer, mas como a morte do Gedeão, o Gedeão se comenta que houve um problema de mulher. Não sei. Não vou entrar nessa discussão aqui. É evangélico, isso é verdade. Também foi problema de mulher. Eu digo, foi mais um fato sem apuração. Aí. Não, tá em apuração. Não. Assim, é que de repente o Estado fica ausente de apuração aqui e a gente vai acabar penalizando a pessoa que vai debaixo da terra. Exato. Se eu vou continuar com esse problema, depois de mudar, eu só quero fora discutir isso aí, né? Ser breve. Invertendo a situação. Então vamos esquecer esse problema de mortes. Vamos esperar que a justiça apure e condene os responsáveis. Né? Porra, transformar esse cara no... Quem está morto em réu aqui agora fica difícil. Exato. Agora... Já que tudo foi discutido... Emerson, isso. De tudo foi discutido aqui, e a gente vê... Emerson Fac? Emerson... Não, da UNI. Universidade Federal de Rondônia. Então a discussão ela se dá em torno muito do projeto político que se tem no estado, principalmente do Mato Grosso e de Rondônia, para o que está se propondo para o Acre e para o sul do Amazonas. Né? Nós observamos claramente que hoje o estado que se encontra ali, ele vem em decorrência principalmente da transumância do gado, que se localizava principalmente no Cone Sul do estado de Rondônia, que migrou, eu tenho aqui dados aqui da Universidade Federal que comprovam isso, que migrou para a região, né, do Abunã, ponta do Abunã ali, e ali está se adentrando na região do estado do Amazonas. Né?
Então, quando a gente começa a falar sobre essas questões de como é que vai se dar essa intervenção do Estado, dos 3 estados, a gente vai ter que avaliar principalmente o que está se colocado enquanto propensão que cada estado deixa trabalhar. O Acre, por exemplo, tirou o pessoal que trabalhava com a madeira bruta, né, que é a primeira etapa para se implementar a atividade agropecuária lá. Mas Rondônia não. Rondônia já foi colocada aqui pelas pessoas aqui sobre essa questão da atividade ser explorada ilegalmente no Amazonas e viabilizado para o estado de Rondônia. Tem interesses, inclusive, de grupos governamentais aí, muito poderosos. E aí a gente vai ter que avaliar como é que vai se dar essa constituição e essa argumentação para se construir esse modelo. E agora eu vou falar outra coisa que é muito mais preocupante, é a forte pressão antrópica que vai se dar em decorrência da construção das 2 usinas hidrelétricas, porque Porto Velho ali, principalmente a região de Porto Velho, e o estado de Rondônia, ele vai ser o centro de distribuição de tudo isso. As obras do IS, que compreendem essa questão das hidrelétricas, do transporte intermodal ali, tudo vai se passar por Porto Velho e, obviamente, que vai pressionar aquela região do sul do Amazonas, que é séria, fortes conflitos e tudo mais. E a gente vem com a proposta, enquanto assessoria do MCC, para elaboração do PAF aí, porque se a gente ficar delongando demais esse negócio, a consecução do projeto do PAF ela vai ficar comprometida e nós observamos aí que há uma necessidade muito grande de pessoas para trabalharem nisso, principalmente a questão de fiscalização que o IBAMA hoje também realizou um concurso. Tem pessoas aí na lista de chamada até agora também não tem essa discussão sobre contratação. É uma área muito grande, como colocou aqui o Ainda mais depois de iniciado o processo eleitoral. E aí é que o negócio complica, né? Porque a gente vai ver se degladiando. Algumas pessoas que estão no estado do Amazonas, que estão comprometidas com esse projeto de agronegócio para se implementar naquela região ali, e certamente tensionará mais os conflitos agrários. A preocupação é o que eu estou levando aqui para ser mais objetivo. A minha preocupação, quando eu levanto essa questão aqui, é justamente a viabilidade, por exemplo, de um conflito agrário desse. A gente está observando que são N exemplos de morte, de tudo mais, prejudicar quem está trabalhando, tanto do ponto de vista do empresariado, de quem está se propondo ir para a terra, e de quem está com políticas públicas aí, da parte governamental do poder público, para viabilizar isso. Porque ano que vem, mudou o tabuleiro do xadrez aí, a gente vai ter problemas seríssimos se não der continuidade à equipe que está se propondo fazer esse trabalho.